Quando se atingem os 18 anos, ou mais ou menos por essa altura, cai no colo a noção de que o limite daquilo que é ou não possível fazer deixa de ser a idade ou a permissão dos pais e passa a ser a quantidade de euros que se tem no bolso. A partir daí percebe-se que é porreiro ter mais dinheiro e qualquer pessoa com ambição começa a tentar caminhar nessa direção. Uma procura que passa necessariamente pela aprendizagem de como ganhar mais, mas talvez ainda mais importante, como gerir melhor o dinheiro. Porque de nada adianta eventualmente conseguir receber muito e ter muito se sai tão rápido como entra e não lhe é dado o respeito que merece. É uma gestão que, apesar de não ser difícil, assim o parece porque nunca ninguém nos ensinou na escola e provavelmente em casa também não. Este vídeo são 5 dicas que daria ao João mais novo que tinha poucas centenas de euros recebidos nos anos e Natal, tinha acabado de se aperceber que era boa ideia aprender como é que o dinheiro funciona e queria entrar na vida adulta com o pé direito no que à sua componente financeira diz respeito. A minha reação quando cheguei à conclusão de que aquilo que me impedia de fazer o que me apetecesse era unicamente o dinheiro foi começar a trabalhar assim que a lei me permitiu. Aconteceu aos 16, no secundário, e aquilo que arranjei foi uma posição com o nome Gestor Comercial de Telecomunicações. Parecia-me super bem. Na prática, o trabalho era bater à porta das pessoas, perceber se estavam satisfeitas com os seus serviços de televisão, internet, telefone e telemóvel e introduzir-lhes novas soluções que pudessem ser melhores e mais baratas. Depois disso experimentei várias coisas. Trabalhei como assistente de frente de sala num auditório, como promotor de vendas em eventos e superfícies comerciais, como comissário de bordo, deckhand em iates e aos 19 tornei-me agente imobiliário, entrando depois numa das melhores equipas de Lisboa, da qual mais tarde me tornei sócio. Todas estas posições foram permitindo que eu começasse a receber o meu próprio dinheiro desde cedo, que ao longo do tempo tive de aprender a gerir sozinho, explorando, experimentando, testando, no fundo, batendo com a cabeça até descobrir o que fazia ou não sentido. Olhando para trás, sinto que teria sido muito mais fácil se tivesse acesso a algumas indicações básicas que tivessem diminuído, no mínimo, o medo que está por norma associado aos primeiros euros e que, pelo menos pessoalmente, tinha bastante receio de perder. É daí que surgem estas 5 dicas práticas e diretas que me foram e ainda são muito úteis e que acredito que possam ajudar mais pessoas na mesma situação. Devem ter em mente que nada neste vídeo deve ser interpretado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro e é imperativo fazer-se uma pesquisa própria antes de investir num qualquer ativo ou utilizar um serviço para esse efeito. Eu considero a quinta a mais importante porque é literalmente a que hoje me possibilita a geração de um rendimento extra para fazer o que quero, quando quero, como quero, onde quero e com quem quero. Mas já lá vamos em conjunto. Comecemos pela primeira. Instintivamente, quando se tem dinheiro, abre-se uma conta bancária. Isto quando não se recebe uma já criada pelos pais ou assim. Apesar de ser algo dito normal, que toda a gente tem, não deixa de representar uma relação contratual com uma instituição financeira. O mais frequente é, quando se inicia essa relação, normalmente pela idade que se tem, saber-se pouco sobre o que isso envolve, podendo levar à escolha ou à continuação da utilização de opções que não são as mais benéficas. Nomeadamente, contas com comissões de manutenção altíssimas, que foi o meu caso na altura. Hoje em dia não há necessidade nenhuma de estar a pagar comissões de manutenção de 5 euros por mês, cartões de crédito de 20 euros por ano e coisas do género. Há muitos bancos a operar em Portugal que oferecem serviços sem qualquer tipo de custo. Em último caso, existem as contas de serviços mínimos bancários que disponibilizam, como o conceito indica, o essencial, gratuitamente ou com um preço reduzido de no máximo 5,09€ ao ano, que é o limite definido por lei à data desta gravação. Estou a falar de um cartão de débito, levantamentos em numerário, transferências, entre outros. É por existirem várias opções no mercado que a minha primeira dica é evitar pagar mais do que o necessário por serviços bancários, sobretudo se for algo a acontecer sem que haja conhecimento disso. A forma mais fácil de avaliar a situação atual é ainda uma agência e perguntar diretamente quais são os custos da conta, perceber se há forma de os minimizar ou até extinguir, e com base nisso decidir se faz sentido continuar a utilizar o serviço ou cancelar e procurar outra opção. Antes de o fazerem, sugiro uma vista de olhos pela Ficha de Informação Normalizada, ou FIN, que neste contexto é um documento relativamente curto que resume as principais características da conta e se apontem todas as dúvidas de conceitos e termos que não sejam claros, para depois, sem vergonhas nem receios, pedir esclarecimento. Por norma, encontra-se na página online do banco ou ligando e solicitando o envio por e-mail. Tendo um pleno conhecimento de todas as funcionalidades e despesas associadas à conta bancária ou outros serviços financeiros similares, não há razão nenhuma para não os utilizar. Normalmente guarda-se dinheiro na carteira, em envelopes, em milhalheiros, em potes, dinheiro que veio de presentes de aniversário, de Natal, pequenos trabalhos, poupanças, e isso é incrível, é sempre bom ganhar mais e poupar mais. É por todos os euros contarem que, sobretudo no longo prazo, a minha opinião é de que quantas menos notas e moedas, melhor. A segunda dica. Há essencialmente 2 razões para isso. Uma é para facilitar a implementação da terceira dica, sendo para tal melhor ter dinheiro numa forma digital do que em numerário.
A outra é porque o dinheiro parado, como está quando se encontra numa forma física, perde valor todos os anos por causa do fenómeno da inflação. Simplificando, os preços dos bens e dos serviços sobem ao longo do tempo e, portanto, os euros de hoje valem menos do que os da amanhã porque se conseguem com eles comprar menos coisas. A solução para tentar combater essa desvalorização é tentando rentabilizá-los, idealmente a uma taxa igual ou superior à da inflação, que em 2023, segundo o Instituto Nacional de Estatística, foi de 4,3% em Portugal. Devo realçar que ao investir o capital está em risco, já que o valor dos ativos pode subir ou descer e é possível reaver menos do que o investimento inicial. Uma das ferramentas existentes para o fazermos é através da conta Invest da Trading 212, o patrocinador deste vídeo. Resumindo e simplificando, porque já explorámos o assunto em detalhe no passado, o dinheiro que se depositar nesta conta e não estiver aplicado em ações ou ETFs está a render 3,7% ao ano à data da gravação. Os juros são pagos diariamente e não há um período mínimo para a mobilização do capital, que basicamente significa que é possível tirar o dinheiro que se quiser, quando se quiser, sem se perderem os juros ganhos até à data. Para se fazer um depósito basta abrir a aplicação, clicar nos 3 traços no canto inferior direito, depois depositar fundos e escolher o método de pagamento, que pode ser a transferência bancária, sempre gratuita e com um tempo de processamento de 2 a 3 dias úteis, ou o depósito com cartão, Google Pay ou Apple Pay, que é imediato e gratuito para os primeiros 2.000 euros. Não existe nada melhor do que ganhar dinheiro próprio, principalmente a primeira vez, quando de um dia para o outro se passa a poder pagar por algumas das experiências e bens materiais que sempre se quis ter. O problema é que é muito fácil perder a noção de quanto, onde e em quanto tempo se gasta, podendo levar a uma vida de custos acima do que se é capaz de suportar e criando um ciclo perigoso de instabilidade financeira. Por essa razão, a terceira dica consiste em controlar o dinheiro que entra e sai religiosamente. Uma forma de o fazer é criando um orçamento mensal que dite para onde vai cada euro recebido, tendo em conta os objetivos financeiros que se querem atingir. Porque sem uma linha condutora que guie o caminho, andamos à deriva sem qualquer tipo de direção. Sem este pilar, só se consegue viver no mais curto prazo, sem qualquer organização do presente, quanto mais do futuro. A maneira que eu arranjei para construir o meu orçamento pessoal compreende 3 passos principais. O primeiro consiste em documentar o meu rendimento e despesas durante um mês para saber ao certo quanto recebi e quanto gastei, sem condicionantes. No segundo passo, olha-se em maior detalhe para as despesas, criando categorias mediante o seu propósito. Alguns exemplos são habitação, supermercado, restaurantes, deslocações, lazer, por aí. Numa primeira instância, isto pode não parecer muito útil, mas vai ajudar bastante no terceiro e último passo, que dividi em 3 mais pequenos. Estipular limites para cada uma das categorias definidas, principalmente para as não essenciais, que são normalmente mais fáceis de ajustar, caso exista essa necessidade. Definir objetivos de poupança com fins específicos, por exemplo, pagar dívidas, criar um fundo de emergência, juntar para umas férias, para um carro novo. E definir objetivos de investimento, como a constituição de um PPR, a criação de um portfólio de ações e ETFs, ou investir em imobiliário, obviamente depois de uma pesquisa própria e a fundo sobre os ativos em questão. Agora, criar o orçamento sem depois o acompanhar não serve de nada. Por isso é crucial fazer uma análise regular com o intuito de perceber se os limites estão a ser cumpridos, se os objetivos de poupança e investimentos estão a ser alcançados e ajustar o que for preciso para os períodos seguintes. Falei em investir porque é geralmente considerado como uma atividade indispensável para um conjunto alargado de pessoas que pretende manter e fazer crescer o capital recebido ao longo da vida, com todos os riscos e oportunidades assim inerentes. Que é a interpretação completamente contrária ao que se vê muito na internet, a ideia de que investir serve para ganhar muito dinheiro e multiplicá-lo de forma simples e rápida. Só que, na minha opinião, que já expressei muitas vezes no passado, para potencialmente ganhar quantias avultadas através do investimento na Bolsa de Valores, principalmente num curto espaço de tempo, das duas uma. Ou se começa com muito dinheiro ou se corre muito risco. E como a maior parte de quem investe de forma recreativa, chamemos-lhe, não tem centenas de milhares de euros parados que possa simplesmente aplicar nem tempo nem expertise para andar à procura da próxima Apple, a ambição desmedida leva frequentemente a desfechos desagradáveis. É precisamente para os evitar e para calibrar expectativas de quem começa que a minha quarta dica é não investir numa ótica de enriquecer rapidamente, mas sim na da criação do hábito. Falei sobre este tópico em detalhe num outro vídeo, mas não o queria deixar de parte porque acredito que é mesmo importante. E para quem o quiser fazer, pode utilizar, por exemplo, a Trading 212, que torna possível a automatização tanto dos depósitos na conta de investimento
como os reforços periódicos no eventual portfólio, no montante e com a periodicidade que se desejar. Criando conta por lá seguindo o primeiro link na descrição, nem que seja para experimentar e ver se gostam da interface, garanto-vos ainda a fração de uma ação com valor até 100 € a que se aplicam os termos e comissões disponíveis no website da corretora. Quando eventualmente se consegue sair de casa dos pais, a via que permite essa independência costuma ser uma de duas: o arrendamento ou a compra. O problema é que, principalmente nesta segunda opção, a falta de dinheiro, quer seja porque não se consegue poupar o suficiente para a entrada ou porque o salário não permite obter financiamento bancário no montante necessário, acaba por influenciar significativamente a casa que se conquista. Problemas de primeiro mundo, obviamente. Mas o que é facto é que acontece. Comprar-se uma casa para viver porque é assim que a sociedade dita que tem de ser o percurso, e depois não ser bem aquilo que se imaginava. A localização não é ideal, ou não é tão grande, ou tem uns anos a mais. E o que isto significa, no fundo, é que se vai estar a aplicar as poupanças de uma vida e metade do salário, às vezes até mais, numa compra que nem sequer cumpre com os requisitos idealizados. Há outra possibilidade, muito pouco falada, e é sobre ela que assenta a minha quinta dica: comprar a primeira casa para investimento e não para viver. Como? Aproveitando um período de vida em que ninguém espera nada de nós, em que é aceitável viver-se em casa de familiares ou com amigos num espaço partilhado, algo que envolva a menor despesa possível, para depois ir aprendendo sobre imobiliário, nomeadamente através do guia completo para o processo de compra e venda de casa que disponibilizei recentemente de forma 100% gratuita e que podem fazer download através do segundo link na descrição, depois começando a poupar o rendimento do trabalho para uma entrada, eventualmente utilizar esse mesmo rendimento para pedir um financiamento bancário e avançar em direção a uma primeira compra e revenda. A lógica é simples: comprar uma casa, adicionar-lhe valor que não tem necessariamente de envolver obras e colocá-la à venda por um preço superior. Claro que há mais que se lhe diga. O objetivo aqui é exclusivamente chamar a atenção para o facto disto ser uma possibilidade que vale a pena considerar. Porque o resultado da venda pode ser a obtenção de um retorno que inclui não só o montante inicialmente aplicado, aquele que no caso de uma compra para viver ficaria preso durante o tempo em que o nosso imóvel fosse nosso, como também um excedente que pode acelerar a poupança. Um processo que, várias vezes repetido, pode permitir que uns anos mais tarde se consiga sim ir viver de forma independente num sítio nosso, com condições que efetivamente gostamos e nas quais nos sentimos inteiramente confortáveis. Para além destas 5 dicas, houve 2 princípios sobre dinheiro que têm guiado o meu caminho até aqui e me têm permitido desde cedo ganhar bastante bem, e mais 2 que têm diminuído o risco de tudo correr mal. Falei sobre eles neste vídeo a aparecer agora no ecrã, a que recomendo que assistam agora mesmo. Se o de hoje vos foi útil, deixem o vosso gosto porque faz toda a diferença. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.